A anticiência se misturou com a política no Brasil durante essa pandemia. Ficou bem claro o racha entre os que confiam na palavra dos especialistas, dos cientistas, dos professores, dos pesquisadores sérios e os conspiracionistas que desconfiam até da vacina, como eu comentei no vídeo de ontem. O que mais me angustia nessa falsa equivalência entre ciência e opinião é que ela não impacta só a democracia ou a falta dela, ela impacta a sua sobrevivência, a minha sobrevivência, ela impacta o futuro que nossos filhos e netos vão ter. Salve galera, eu sou o Maurício Ricardo, vou me permitir falar hoje de uma coisa muito mais importante do que o debate político partidário brasileiro, porque sim, por incrível que pareça, existe coisa mais importante. De vez em quando eu recebo convites para falar sobre internet e tecnologia para alunos de universidades. Ontem foi um dia desses. Desse meu escritório online, eu falei com a galera do curso de Ciência da Computação da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Desculpem abrir falando de mim, mas se você me acompanha vai entender a importância do meu recado. É que eu vivo de internet há 21 anos. Quando eu comecei, acho que eu já contei essa história aqui mais de uma vez, pouca gente tinha internet em casa. O público consumia os meus desenhos animados no trabalho ou nos computadores das escolas e faculdades que tinham computadores. Era tão distante das pessoas a internet que mesmo fazendo conteúdo editorial, de animação e jornalismo, quem me convidava para palestras em 2000, 2001 eram os cursos de ciência da computação. Por quê? Porque era a galera online. Hoje, como tem zilhões de pessoas produzindo conteúdo para a internet, inclusive gente que trocou emprego em TV para ter seu próprio canal no YouTube, esse público original voltou a se interessar pela minha trajetória, por causa da minha longevidade. Não é todo mundo que se reinventa e consegue público por 20 anos na rede. E pelo fato de que eu investi uma parte das minhas economias numa escola de tecnologia. Nessa condição de pioneiro da internet, eu venho acompanhando praticamente tudo, desde aquele início onde só me viam no trabalho, passando pela popularização através das lan houses que tinham nos bairros e hoje com os smartphones. Eu vi a era dos sites, depois a era dos blogs, a era das redes sociais e agora a era das chamadas Big Techs, as grandes empresas de tecnologia tipo Google e Facebook, e dos apps que a gente não sabe se vieram para ficar ou são modinhas. Eu citaria o TikTok como o queridinho da vez, mas já foi o Snapchat. Mas tem uma outra coisa que eu tenho visto e que me fez lá atrás querer botar meu dinheiro em educação e tecnologia. Eu tenho visto acontecendo cada vez mais e todo dia uma revolução na forma de se fazer praticamente tudo através da tecnologia, mais ainda nessa pandemia. A pandemia fez aplicativos como Zoom e Discord, que são muito usados entre a galera home office, não só se destacarem, como roubarem muito terreno de soluções parecidas que gigantes como a Microsoft e o Google ofereciam. A gente viu um monte de solução de e-commerce para substituir o comércio fechado. O Mercado Livre cresceu quase 200% na pandemia. Eu vejo nas ruas mais van amarela do Mercado Livre do que van amarela do Sedex. O que mostra que o impacto não é só na venda da loja, é também na logística. É uma revolução em hábitos de consumo que a gente não sabe se vai ser revertido quando tudo isso passar. Nos Estados Unidos, a Amazon, que virou um monstro multinacional e lá é soberana, está causando a falência em massa de shopping centers. Você vai achar matéria sobre isso no Google facinho. Então, eu sei que esse assunto pode parecer chato para quem entra aqui para me ver falar mal do Bolsonaro, mas é inevitável, porque ontem eu, à tarde, gravei vídeo denunciando a estupidez intencional ou intelectual das falas do Eduardo Bolsonaro contra a vacina. E à noite, já estava conversando com jovens estudantes de tecnologia sobre o caminho que o Brasil deveria estar tomando. E a gente, o país, ou pelo menos parte dele, está totalmente na contramão. Me indicaram aqui nos comentários um vídeo do Hospital Sírio-Libanês, onde o médico, por coincidência, e porque é óbvio, disse exatamente o que eu falei ontem. As vacinas para Covid ficaram prontas em meses, não em anos, porque existe tecnologia para isso.
Não há nada mais estúpido do que desconfiar da eficiência delas. Olha o ridículo da coisa. O cara tá com um celular, que é um verdadeiro computador na mão, ligado numa internet Wi-Fi de alta velocidade, usando uma rede social que é controlada por inteligência artificial, hospedada em servidores robustos espalhados pelo mundo, com informação distribuída por uma rede gigante de fibra ótica, tudo isso através de softwares sofisticadíssimos. E ele, Eduardo Bolsonaro, médicos cloroquiners, quem quer que seja o negacionista da vacina, está usando esse verdadeiro milagre, que não existia há 30 anos, para questionar por que a vacina ficou pronta rápido. Meu Deus do céu! Quanto tempo a gente ganhou com a tecnologia? É óbvio que a vacina sai rápido. E se você pesquisar mais fundo, nem precisa ser tão fundo, vai descobrir que isso não é nada perto do que a gente vai ver em 10, 20 anos. Nós vamos sim ter nanorobô na corrente sanguínea, mas não é para mandar informação para a China. Ou talvez até mande, mas não é a parte mais importante. É para matar célula cancerígena sem matar célula saudável. É para fazer exames invasivos de forma menos perigosa. O motorista de Uber vira para você e diz: eu não vou ser cobaia de vacina. E ele não para pensar que o trabalho dele, precarizado, mas é o seu ganha-pão, só existe porque inventaram um app que ferrou a vida dos taxistas tradicionais negacionistas, revolucionou a mobilidade urbana. O cara tá te levando para casa sem precisar conhecer a cidade, porque é guiado por um GPS no celular, dirigindo um carro com injeção eletrônica e computador de bordo. Ele vai estacionar na porta de sua casa usando uma microcâmera acoplada a um sensor de ré, mas acha a vacina uma coisa absurda. Eu sempre leio, por causa da minha escola, eu vou fazer jabá dela e deixar até link no post fixado, porque eu preciso hoje me dar uma certa autoridade para ser levado a sério. O assunto é sério, mas enfim, eu sempre leio os relatórios do Fórum Econômico Mundial sobre o futuro do emprego. Também vou deixar link. É em inglês, mas o tradutor do Chrome está cada vez melhor. Você nem precisa entender inglês, é só clicar com o botão direito do mouse e pedir para traduzir. Olha a tecnologia. Quando a gente lê, pensando no Brasil de hoje, que bota o engenheiro agrônomo, o senador Heinz, discutindo cloroquina de igual para igual com uma mestre em infectologia pela Johns Hopkins, é assustador. Eu vou ler 2 trechozinhos para você. A desigualdade provavelmente será exacerbada pelo duplo impacto da tecnologia somada à recessão da pandemia. Os empregos ocupados por trabalhadores com salários mais baixos, mulheres e trabalhadores mais jovens, foram mais profundamente afetados na primeira fase de contração econômica. Comparando o impacto da crise financeira global de 2008 em indivíduos com níveis de educação mais baixos com o impacto da crise da Covid-19, o impacto hoje é muito mais significativo e tem maior probabilidade de aprofundar desigualdades existentes. Isso faz muito sentido quando a gente pensa que o PIB do Brasil está se recuperando e a fome aumentando. Outro pedacinho. Em média, as empresas estimam que cerca de 40% dos trabalhadores precisarão de requalificação de 6 meses e 94% dos líderes de negócios relatam que esperam que os funcionários adquiram novas habilidades de trabalho, um aumento acentuado de 65% em relação a 2018. Ou seja, e não adianta espernear, porque tecnologia a gente não segura, a gente regulamenta e entra no flow. Se requalificar vai ser a regra. E adquirir novas habilidades, fundamental. Por isso é que a gente precisa se livrar na política de quem aposta no atraso. Isso que eu estou falando aqui, esse relatório do Fórum Econômico, não está falando do ano 2100. São as projeções do mercado para 2025. Enquanto a gente aqui mal começou a vacinar professor, enquanto as crianças da rede pública não têm equipamento para acompanhar aula online devidamente, e nem os professores são treinados para ensinar por esse método, o mundo está exigindo gente que domina não uma ferramenta tecnológica, mas várias, e que seja capaz de trocar de ferramenta como quem troca de roupa. Enquanto o presidente da República faz pirraça em relação ao uso de máscara, defende remédio ineficaz e critica vacina que funciona, economias menores que a nossa estão vacinando muito mais e voltando à vida normal. A gente está em 78º lugar, o número 78 em vacinação por número de habitantes.
tem ideia do que é isso? Batendo 500 mil mortos, 12ª economia do planeta, e era 8ª, e não consegue ficar no top 50 em número de vacinas por habitante? A gente está muito atrasado, até no debate. Esse risco à democracia, essa ameaça fascista, trouxe um prejuízo extra, do qual pouca gente fala. A gente está gastando tempo e energia tentando recuperar valores onde a gente estava avançando. Respeito à diversidade, meio ambiente, academia, ciência. Tudo isso para desmentir fake news de WhatsApp. Eu sou o Maurício Ricardo, inscreva-se no meu canal, ative as notificações, deixe o seu like ou o seu dislike, seu comentário é muito importante. Se quiser conhecer o incrível trabalho da minha escola, o link está aí fixado. Existe uma pandemia lá fora. Por favor, use máscara. Obrigado, profissionais de saúde.